Olá, o programa Conversa Direta de hoje tem a imensa satisfação de entrevistar o advogado Paulo Charbub Farah. O Paulo é advogado, especialista em direito do trabalho, é professor de direito e membro da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção Paraná. Então, doutor Paulo, é um prazer imenso tê-lo aqui e seja bem-vindo. Bom, o imenso prazer é meu, eu que agradeço o convite, é uma empresa parnanguara de comunicação, da qual me sinto muito honrado com o convite. Doutor Paulo, nós vamos aqui fazer um bate-bola sobre direito, né? O direito que, numa sociedade cada vez mais sofisticada como a brasileira, ele passa a ser um produto da vida e do cotidiano das pessoas. Então, a minha primeira pergunta seria, o Brasil hoje é um Estado de direito pleno? Como é que nós estamos em comparação às demais democracias do mundo? Eu particularmente entendo que é uma democracia plena. E vou te dizer mais, os poderes são independentes. Queira ou não queira, o Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário são independentes e harmônicos, como reza a Constituição. Nós temos liberdade de expressão, temos uma imprensa livre, felizmente, temos os tribunais superiores funcionando pleno vapor, o Poder Judiciário também. Então eu entendo que é uma democracia plena. Então, na sua visão, o cidadão comum, o cidadão que está nos assistindo, ele pode confiar plenamente nos seus direitos, no acesso à justiça, ele estará bem amparado? Veja bem, Daniel, eu sou advogado há mais de 30 anos. Sou advogado e também professor. Eu entendo, eu vejo que a justiça realmente é uma justiça honesta. Existem mazelas, existem pequenas máculas que, em hipótese alguma, podem manchar a instituição. Então, o Poder Judiciário, ele é diligente, tem o Ministério Público, que é órgão auxiliar da Justiça, que também é diligente, e nós podemos, o cidadão comum, como você mencionou, pode acreditar na Justiça, como nós, advogados, confiamos na Justiça. Você colocou uma questão que me chama a atenção e chama a atenção a qualquer cidadão. A questão dessas mazelas na Justiça, a questão até da corrupção. Nós temos casos que volta e meia aparecem de desvios de conduta de juízes, de promotores, de autoridades e operadores do direito, né? Isto é uma regra geral na nossa justiça ou são exceções à regra? São exceções à regra. E com a emenda 45 foi criado o Conselho Nacional de Justiça, o artigo 103b, como também foi criado o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, nos âmbitos estaduais, foi expandido essa fiscalização. Não é a fiscalização quanto à cabeça do juízo, julgamento, entendimento, convencimento, mas sim quanto à estrutura da justiça como um todo. Hoje o juiz ou o membro do Ministério Público, eles têm as garantias constitucionais, que essas são cláusulas pétreas, mas eles também têm a fiscalização de um órgão que fica em Brasília e que tem auxiliado toda a comunidade, não só jurídica, como o cidadão comum, que pode lá representar. E na questão da operação no dia a dia do judiciário e esse contato mais direto do cidadão com as demandas dele, por exemplo, com a polícia judiciária, tanto a polícia judiciária estadual quanto federal. As nossas polícias judiciárias, na questão da elaboração de inquéritos, de apuração de ilícitos, os crimes, o cidadão muitas vezes ele tem uma sensação de que a polícia não está devidamente equipada, não temos policiais de investigação, inteligência, né, suficiente para atender essa demanda. Como é que você vê, doutor Paulo, essa questão? Foi bem colocada a sua posição. São órgãos auxiliares. A Polícia Civil é vinculada à Secretaria
de Segurança Pública, também a Polícia Científica, a Polícia Federal jurisdicionada ao Ministério de Justiça e o Poder Judiciário é independente. Então, repito, não sendo repetitivo, mas sendo insistente, a independência dos poderes. O que carece na realidade, e a gente não pode jogar para baixo do tapete, é a falta de investimento dos governos, notadamente estaduais, isso uma sequência que vem na Polícia Civil. Nós temos muitos inquéritos inconcluídos por falta de amparo de pessoal e também da Polícia Científica. Ao longo dos anos vem melhorando, mas aquém do que a sociedade necessita. Mas ainda também, Daniel, eu friso a falta de material humano na Justiça Estadual. A Justiça Especializada, ou seja, a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, não. São bem aparelhados de elemento humano, bem aparelhados, inclusive você pode ver a diferença de um fórum da Justiça Comum para o Fórum da Justiça do Trabalho ou da Justiça Federal. Faltam juízes no estado do Paraná. Eu vou falar pelo Paraná porque é onde eu nasci e atuo, exatamente. Então faltam elementos. A justiça se torna morosa, mas ela não deixa de ser justa. E aí que está intrínseca a justiça. Ela tem que ser justa. Se fosse célere, seria melhor ainda. Pois é, esse ponto você tocou muito bem para o entendimento do nosso espectador. Muitas vezes as pessoas querem uma justiça célere, o resultado de curto prazo, mas nós não temos aí um conflito muitas vezes na celeridade com a justiça, a decisão justa, né? Muitas vezes nós temos manifestações nas redes sociais, em televisões, que as pessoas dizem, queremos justiça, mas às vezes não é exatamente uma justiça, que é um justiceiro, né? Então essa celeridade tem que ter aí um equilíbrio, né, doutor Paulo? Tem que ter, Daniel, pelo seguinte, nós assistimos os programas policiais e muitas vezes ficamos indignados. Nossa, mas como? Cometeu determinado delito e já está solto. Mas o juiz, ele é operador do direito também, ele tem que se guiar em cima da legislação. Senão viramos um regime de exceção, que é tudo o que nós não queremos. Exatamente, senão nós corremos o risco de entrarmos aí em práticas de barbárie social, como já fomos no nosso processo civilizatório, né? Quer dizer, desde sempre, né? O homem buscou aí uma justiça com as próprias mãos e também a busca por uma justiça mais civilizada, que é o que nós almejamos praticar, né? Perfeito. Bom, no segundo bloco, nós vamos continuar aqui esse bate-papo muito agradável de um especialista no direito, com o Dr. Paulo Charbub Fará, e aguardamos você no próximo bloco.